Olá, paz de Cristo. Vamos hoje falar acerca da quarta lição do nosso discipulado cristão, que nos fala a respeito do cristão, do crente e a submissão às autoridades. Lá no texto de Romanos 13, verso 7, diz assim: Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. A obediência a Deus envolve uma obediência aos preceitos e ensinamentos estabelecidos pela sua palavra, isso é, a Bíblia na nossa vida. Da mesma forma, a submissão a Deus envolve uma submissão às autoridades por ele constituídas, conforme podemos observar em sua palavra. Qual então é o perfil do verdadeiro cristão em relação à submissão às autoridades constituídas por Deus e envolvendo diversas áreas do nosso relacionamento? É mais ou menos isso que nós vamos hoje esclarecer. A nossa atitude de submissão às autoridades perante Deus. Amém? Vamos começar com o ponto A, a nossa submissão à autoridade paterna, aos nossos pais. Olha o que nos diz o texto de Efésios 6, versos 2 e 3. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. O texto de Provérbios 1, versos 8 e 9 diz assim: Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes os ensinamentos de tua mãe, porque serão como diadema gracioso em tua cabeça e colares ao teu pescoço. O primeiro passo no aprendizado da submissão em nossa caminhada é dado no nosso lar, no convívio familiar. Quando a palavra de Deus nos adverte para que sejamos obedientes aos pais, honrando-os e observando os seus mandamentos, este é o primeiro mandamento com promessa e é agradável a Deus. A nós é dado o dever de sermos submissos e aos nossos pais, e aqui eu digo às crianças, aos adolescentes e aos jovens ainda não casados, a nós é dado o dever de obediência aos nossos pais. E aos nossos pais é dado o dever de nos ensinar o caminho que devemos seguir. Certo? Como nos diz Provérbios 22, 6. E todo o princípio de submissão Deus inicia no lar, dentro da nossa casa. Vamos para o ponto B para a gente entender melhor, que vai nos falar da nossa submissão às autoridades civis. Vamos lá. O reino de Deus é superior ao reino do mundo. As leis de Deus são superiores às leis dos homens. Entretanto, devemos estar submissos às leis de nosso país, considerando como vindas de Deus, segundo Romanos 13, 1. Pois eles são ministros de nosso Deus para o nosso bem. Então, aquilo que é dado na palavra de Deus é bem maior. Os mandamentos do Senhor são maiores que os mandamentos dos homens, mas Deus usa dos mandamentos, isso é, das leis dos homens, com o fim de também vivermos bem aqui na terra. Quando a lei de nosso país é conflitante com a lei de Deus, isso é, quando a lei do nosso país nos proíbe de servir a Deus, nos proíbe de ser fiéis a Deus, nos proíbe de cultuar, nos proíbe de alguma coisa que envolva a nossa fé em Deus, a nossa obediência deve ser dada à lei que é superior, isso é, a lei de Deus. Parece um pouco conflitante, mas a gente está falando aqui de prioridade nesse ponto. O que é mais importante? Obedecer aos mandamentos de Deus ou obedecer aos mandamentos dos homens? O que importa? Ir contra Deus e obedecer aos homens ou
será que a gente deve desobedecer a Deus e servir aos homens? A gente precisa entender que a prioridade da nossa vida é servir a Deus. Quando uma lei é imposta contra a palavra de Deus, contra a nossa fé em Deus, mais nos compete obedecer a Deus do que aos homens. E isso é um exemplo para nós lá do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4. No início do cristianismo houve perseguições terríveis em que os cristãos eram sacrificados em praça pública por não negarem sua fé em Jesus Cristo. No final dos tempos, que podemos afirmar que já estamos vivendo, a perseguição virá para os cristãos que não abrirem mão da sua confissão de fé no Senhor Jesus. Olha o que nos diz o texto de Atos, capítulo 4, versos 16 ao 19. Dizendo que havemos de fazer a estes homens, porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não podemos negar, mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. E, chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João, lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Então os apóstolos estavam ali posicionados, eles honravam as autoridades, obedeciam às autoridades, mas agora as autoridades estão se voltando contra Deus. Eles estão aqui dizendo: olha, mais nos compete obedecer a Deus do que a vocês. E assim é que o cristão precisa se comportar. Eu não estou dizendo aqui de coisas infundadas, isso é fora da palavra de Deus. Estou falando aqui acerca de defesa da nossa fé. Quando alguma lei do nosso país ou alguma autoridade se levanta contra a nossa fé, se levanta contra o nosso Deus, contra o reino de Deus em nossa vida, nós devemos nos posicionar bem dizendo: não, eu sou de Cristo e eu vou evidenciar isso, eu vou defender isso. Ok? Ponto C, a submissão aos nossos patrões. Devemos obedecer aos nossos patrões e chefes, visando a glória de Deus através de nosso proceder, demonstrando estima e fidelidade para que Cristo seja visto em nós diante dos nossos patrões. Nos tempos da igreja primitiva era normal haver escravidão. Havia muitos escravos que haviam se tornado cristãos. Mas o apóstolo Paulo vai dizer a estas pessoas naquele tempo e a nós hoje, lá em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, do verso 5 ao verso 8. Vós, servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, aos patrões, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Deus em Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Então a palavra de Deus nos ensina a sermos submissos aos nossos patrões desde aquele ponto, desde que aquilo que o patrão venha impor a nós não fira a nossa comunhão com Deus, a nossa obediência à palavra de Deus, não fira a nossa integridade espiritual. E o ponto final, o ponto D, a submissão eclesiástica, isso é, a nossa submissão aos nossos pastores, aqueles a quem Deus deu a responsabilidade de zelar por nós. Com licença um instantinho. Voltamos aqui, obrigado. Ponto D, submissão eclesiástica, isso é, aos nossos pastores. Para que a obra do Senhor venha a prosseguir de maneira agradável ao nosso Deus, devemos observar a obediência àqueles que presidem no Senhor,
para que o inimigo, isto é, o Satanás, não venha a encontrar espaço para prejudicar a marcha da igreja através do pecado da rebeldia. Quando nós não somos obedientes aos nossos pastores, né, nós estamos provocando o pecado da rebeldia. Nós estamos vivendo esse pecado da rebeldia. O pecado da rebeldia foi o primeiro, né, a ser praticado por Lúcifer, vindo este a se tornar Satanás, e ele sempre vai instigar este pecado na vida do cristão. Porque a rebeldia desencadeia outras séries de consequências de outros pecados, né? E a rebeldia é um ponto muito perigoso para a vida do cristão e, na verdade, para a vida de todas as pessoas. Pecado é rebeldia, é uma demonstração de rebeldia, porque é errar o alvo, nós aprendemos isso, é desobedecer. Quando a gente desobedece, e aí nesse mesmo ponto, mas pessoas de Deus podem fazer coisas que não são de Deus, infelizmente às vezes sim. Então, quando eu preciso conhecer bem a minha vida com Deus, a minha Bíblia, a palavra de Deus para a minha vida, para que eu também não seja pego em armadilhas de homens. Embora nossos pastores sempre serão pessoas de Deus, mas eu tenho que conhecer a Deus pela sua palavra para que nenhum pastor ou ninguém que se diga pastor, né, vindo de Deus, me extravie da fé verdadeira em Cristo. Mas eu preciso obedecer aos meus pastores, desde que os seus mandamentos, seus conselhos, as suas leis, aquilo que nos ensina, não firam a integridade da palavra de Deus na nossa vida. Lá no texto da carta aos Hebreus, capítulo 13, verso 7, diz assim, lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Ainda em Hebreus 13, 17, diz assim, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então nós aprendemos hoje acerca dos 4 níveis de submissão às autoridades. Autoridade paterna, nossos pais, as autoridades civis, aos nossos patrões, né, as autoridades empregatícias e às autoridades eclesiásticas, aos nossos pastores. É bom sermos pessoas que testemunham obediência, submissão. E é agradável ao Senhor que o seu nome seja louvado pelo nosso proceder. Amém, querido? Que Deus te abençoe e que o Senhor te honre na sua caminhada de fé. Até a próxima lição, em nome de Jesus.